os meus olhos abertos estiverem, poderei te ver. Olá pessoal, boa tarde. Estou vindo aqui neste momento para compartilhar um pouquinho com vocês sobre a primeira estrofe da minha canção Incomparável Amor. A palavra que me inspirou a começar a canção dessa forma está lá no livro de Marcos. Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46 ao 52. Então eu vou ler rapidinho aqui para vocês e depois nós vamos comentar um pouquinho a respeito desse texto. A palavra diz assim: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem ele. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está o chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Essa palavra me chama muita atenção, porque aqui a palavra está relatando a história de um cego, natural. Ele não tinha sua visão, então ele não podia ver as coisas naturais aqui da terra. Só que nós, muitas vezes, estamos cegos espiritualmente. Isso nos impede de ver o cuidado de Jesus, a fidelidade de Jesus, ver que Ele realmente está conosco. Então, por isso que essa passagem chama muito a minha atenção, porque nós precisamos todos os dias pedir isso para o Senhor. Senhor, que eu tenha olhos abertos para te enxergar, para contemplar o teu cuidado. E aqui no versículo 47, a palavra diz que quando ele viu Jesus passar, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O primeiro ponto para que nós tenhamos olhos abertos diante do Senhor é reconhecer que nós precisamos de misericórdia, é reconhecer que nós carecemos da graça, do cuidado do Senhor. Nós precisamos nos humilhar e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Então, o primeiro passo é a humilhação diante do Senhor. No versículo 48, diz que muitas pessoas ficavam repreendendo ele, dizendo: pare de gritar, o que é isso? Você está louco? Mas isso não impediu ele, porque ele tinha uma convicção na sua mente, ele tinha uma convicção muito forte no seu coração de que ele queria voltar a enxergar. Então, por mais que as pessoas falem muitas coisas à sua volta, por mais que você ouça muitas vozes, fique com a sua convicção de fé no seu coração, crendo que o Senhor pode realmente abrir os seus olhos. O Senhor pode fazer aquilo que você precisa. Então, aquele homem fez isso. Ele não se importou com o que as pessoas estavam falando, mas ele continuou na sua convicção. E no versículo 50 diz que ele se pôs em pé, ele deu um salto e se dirigiu a Jesus quando Jesus começou a o chamar. Jesus disse: traga ele aqui. Então, imediatamente, ele teve uma atitude. O segundo ponto, a segunda coisa que nós precisamos fazer é nos lançar. É ter essa atitude de ir em direção ao Senhor Jesus. Nós não podemos ficar parados, nós não podemos ficar esperando que o nosso milagre caia do céu. Nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós precisamos agir, nós precisamos ter uma reação diante da presença de Jesus. E foi isso que aquele homem fez. Ele se colocou de pé imediatamente e foi em direção a Jesus. Ele teve essa atitude. E no versículo 51
Jesus está perguntando para ele: o que queres que eu te faça? É óbvio que o Senhor sabia qual era a necessidade dele, porque a palavra diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. Ele sabe de todas as coisas, mas Ele deseja ouvir de nós, Ele deseja ouvir a nossa voz, Ele deseja ouvir o nosso clamor. E foi isso que Jesus fez, perguntando para aquele homem: o que queres que eu te faça? E ele imediatamente, sem hesitar, respondeu: Mestre, eu quero ver, eu quero voltar a enxergar, porque um dia ele já teve a sua visão completa. Mas naquele momento, por causa da cegueira, que estava sobre os olhos dele, ele já não enxergava mais nada. Então ele disse: Senhor, eu quero voltar. Ele deu a resposta que o Senhor queria ouvir dele. Glória a Deus. Porque Jesus sabia que essa seria a sua resposta, que essa seria a sua ação. Então Jesus fez questão de perguntar para ele. E no versículo 52, a palavra diz que Jesus disse para ele: vai, a sua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a sua visão, ele teve os seus olhos abertos e ele passou a seguir Jesus pelo caminho. Se os meus olhos abertos estiverem, eu poderei te ver. Que essa seja a nossa oração todos os dias. Senhor, eu quero te ver. Senhor, eu quero te contemplar. Porque quando o Senhor abre os nossos olhos, é impossível nós não irmos atrás dele, nós não começarmos a segui-lo. Porque o nosso coração fica muito grato por causa da visão aberta, por causa de tudo que o Senhor nos mostra, por causa de tudo que o Senhor faz, mas principalmente por quem o Senhor é nas nossas vidas. Então, nesta manhã, a minha oração é que você tenha os seus olhos abertos. Ou nesta tarde, se você talvez esteja ouvindo de tarde, a minha oração é que você tenha os seus olhos abertos, que você consiga enxergar o cuidado de Deus na sua vida todos os dias, nos mínimos detalhes, que você tenha a visão aberta, que você enxergue Jesus e que você vá correndo, sem hesitar, na sua direção, porque Jesus te ama muito. Amém? Deus te abençoe e até a próxima.